Honre a Deus. Aleluia. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, Lucas 19, a partir do versículo 35. Lucas 19, a partir do versículo 35. O tema desta noite: lábios que adoram, corações distantes. Podemos ler? Tem que ter um coral da igreja. Podemos ler? E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém? Texto que é conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Um texto conhecido também como Domingo de Ramos, mas nós conhecemos mais como a Bíblia nos relata, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso aqui foi numa sexta-feira, e quando começa já a entrar, avistando Jerusalém, do Monte das Oliveiras, diz a Bíblia que Jesus chorou. E interessante que nós pensamos que é a única passagem que Jesus chorou, e nós vamos saber aqui por que Jesus chorou, porque estava havendo festa, era para ele estar feliz. Então alguns ali deviam estar falando: não, ele está chorando porque está feliz. Às vezes nós choramos de alegria, né? Nos emocionamos porque estamos alegres. E alguns ali podem ter pensado: não, ele está chorando porque ele está muito feliz, está tendo uma festa para ele, ele está entrando em Jerusalém, as pessoas estão colocando os ramos, que era já costume tirar das árvores os ramos, colocarem no caminho, tirarem as suas próprias vestes e colocando, honrando a Jesus e gritando e cantando: Hosana, ora vem, Senhor Jesus, Hosana, nos salve. Hosana quer dizer: salve-nos, Senhor, salva-nos. Então aqui Israel já estava preparando. Aqui já é a época da Páscoa, né, a comemoração da Páscoa dos judeus, e todo ano na Páscoa os judeus iam para Jerusalém. Eles chegavam aproximadamente uma semana antes e começavam já a festejar uma semana antes, mas todos já estavam ansiosos pela chegada
de Jesus. Todos já se perguntando, e aí, Jesus vai vir para a festa? Jesus virá para a Páscoa? Todos perguntando se Jesus ia aparecer. A fama dele já tinha se espalhado por todas as terras ali. Por quê? Porque no capítulo anterior, capítulo 18, você vai ver que Jesus já tinha feito milagre, tinha ressuscitado Lázaro, e todos estavam aguardando a chegada de Jesus e a chegada de Lázaro. Muitos ali que estavam presentes também estavam aguardando para matar Jesus e matar Lázaro, porque a fama de Jesus já estava espalhada por todos os cantos. E Jesus, ele avista, montado num jumentinho que colocaram ele avista do Monte das Oliveiras, e diz a Bíblia que ele chorou. Tem 3 passagens que Jesus chora. A primeira delas, e mais conhecida, é quando ele ressuscita Lázaro, vai para ressuscitar Lázaro, Lázaro está morto e ele chora. Ele chora porque Lázaro está morto? Não, ele chora pela falta de fé das suas irmãs, principalmente de Maria. Então, ali Jesus chorou. Agora tem uma outra passagem que não diz com a palavra chorou, mas no Getsêmani ele derramou lágrimas. Também está registrado no livro de Mateus, no livro de Marcos, está registrado que Jesus, naquele momento de dor, de aflição, ele derrama lágrimas. As lágrimas não eram pelas dores que ele estava sentindo, porque não tinha ainda sido castigado, mas a lágrima dele, as lágrimas que ele derramava, e o clamor, está escrito bem assim mesmo, lágrimas e clamor, porque ele estava com a sua alma, diz a Bíblia, angustiada. Ele sabia que teria que passar naquele dia, naquele momento, aquela semana que antecedia, ele ia ter que passar por problemas muito difíceis, de perseguidos, de ser julgado por três lugares diferentes, e o povo estava ansioso para receber Jesus. E a história aqui contada por Lucas é uma história bem detalhada. E quais são os detalhes? Não é a questão do choro somente, porque Jesus estava chorando aqui neste momento. Não era por alegria, logicamente. Ele estava chorando porque ele sabia muito bem que o povo que estava ali, o mesmo povo que estava o exaltando, cantando louvores, os discípulos cantavam e eles diziam, não, manda os seus discípulos calarem a boca, porque eles estavam adorando Jesus. E alguns também, os judeus, outras pessoas que estavam ali presentes, adorando ao Senhor, porque ele estava entrando em Jerusalém e eles aguardando o rei. Só que eles não estavam realmente aguardando o rei dos reis. Eles estavam aguardando um rei que implantasse um reinado que viesse salvá-los. Por isso que eles cantavam Hosana. Nós temos uma música que nós cantamos, Hosana. Nós cantamos essa música, mas Hosana quer dizer salva-nos. E algumas interpretações dizem, ora vem Senhor Jesus, é a mesma coisa. Vem Jesus e nos salve, nos tire desta opressão de Roma. Então ali estava Roma comandando um império, foi o último império instalado, e Jesus chega exatamente neste momento de sexta-feira, lá atrás, depois tem domingo de Ramos, depois, porque sexta-feira ele ceou com os discípulos, depois no sábado, no domingo, começa o domingo de Ramos, e aí aquela semana toda ele passa a ser julgado, exatamente por aquelas pessoas que ovacionaram, aquelas pessoas que cantaram Hosana, aquelas pessoas que diziam, vem Jesus, o Senhor é bem-vindo, e colocando até as vestes para ele passar. Agora ele estava chorando, por quê? Porque Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece o teu coração.
Ele sabe se o seu coração está perto dele. Ele sabe se o seu coração está adorando a Ele. Ele sabe qual é a parte do seu coração, se você está dando só 90% ou 80% da sua vida para o Senhor. O Senhor sabe exatamente os seus sentimentos. Ele sabe exatamente o que você pensa em relação a Ele. E Ele sabia tudo que estava passando no coração daquele povo. Ele sabia muito bem, esse mesmo povo que está aqui cantando, me recebendo com os seus ramos, recebendo com as suas vestes, eu entrando aqui, essa festa bonita, parecia uma festa linda. Por quê? Para receber um rei. Mas não estavam recebendo o rei, o César. Não estava recebendo Herodes, não estava recebendo nenhum outro rei. Eles estavam recebendo o rei dos reis. E quantas vezes a palavra de Deus nos fala do reinado de Jesus. Quantas vezes ele fala da importância de ser instaurado dentro de nós, na terra, o reino de Deus. Porque o reino não é só o reino quando Jesus vier buscar a igreja, aí é outro tipo de reinado. Aí é a igreja triunfante, não é a militante. Aqui nós estamos militando, nós estamos trabalhando, estamos fazendo a obra, estamos pregando o evangelho, estamos falando a toda criatura, dando exemplo. E Jesus, no seu coração, dói por dentro, chora, porque esse povo estava adorando, estava ovacionando, mas depois o mesmo povo, numa sexta-feira, 9h da manhã, até as 3h da tarde, colocam Jesus pendurado em uma cruz, preso em uma cruz. O que isso nos mostra? O que nos remete isso? O que tem a ver, pastor, isso com a ceia do Senhor? Tem tudo a ver. Porque Jesus, quando ele começou a sofrer, uma semana antes, que eles estavam querendo já tirar a vida de Jesus, Jesus já sabia, ninguém matou Jesus. Os romanos não mataram Jesus, os judeus não mataram Jesus, o sinédrio não matou Jesus. Não, ninguém podia tocar em Jesus. Ele se entregou voluntariamente. Eu preguei isso, acho que a ceia passada, não lembro muito bem, mas Jesus, ele se entregou voluntariamente. Ele veio ao mundo e ele foi 100% Deus e 100% homem. Ele era 100% céu e 100% terra. E ele, como Deus, ele sabia de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Ele não era onipresente, porque ele estava como homem, mas ele era onisciente, ele sabia de todas as coisas. E o que veio no coração dele? O que veio no coração dele é um sentimento de tristeza, porque o povo não estava com o coração voltado para ele. Os lábios adoravam, mas os corações estavam distantes. Assim a humanidade caminha. Muitos adoram, muitos falam de Jesus e dizem que amam Jesus, que Jesus é tudo para eles, mas será que na prática o coração, que onde Jesus perscruta, onde ele entra mesmo, onde ele entra e conhece todos os seus sentimentos e pensamentos, será mesmo que o coração está totalmente voltado para Deus? O que é ter um coração voltado para Deus? Os discípulos, eles estavam com o coração voltado para Deus, eles estavam adorando, e eles estavam com o coração ligados em Jesus. Só que, um detalhe muito importante, naquela época, os discípulos acompanharam Jesus, porque Jesus os convidou. Jesus chamou cada um deles. Nenhum deles foram voluntários. Nenhum deles chegou para Jesus
e falou: Jesus, eu sei que o senhor está aí chamando alguns para te seguir, e eu queria ser um voluntário, eu queria te seguir, eu queria acompanhar onde o senhor for, eu quero ir, eu quero estar junto. Nenhum voluntário, ninguém se voluntariou. Foram 12 homens que Deus, que Jesus escolheu. Ele foi escolhendo e foi chamando: me siga, vem comigo, larga isso aí, vem comigo, larga a sua vida aí, que você está ocupado demais com as coisas dessa terra, vamos aqui pescar homens, venha comigo. E começou a fazer esse discipulado com eles durante 3 anos e meio. Agora imagina você, não sei quanto tempo cada um caminha com Jesus. Aqui tem de novo convertido até pessoas com 20, 30, 40 anos que andam com Jesus, que caminham com Jesus. Imagina você caminhar pessoalmente, ver Jesus e andar com Ele por onde Ele passou. E você vê os milagres, você vê Ele ressuscitando a filha de Lázaro, de Jairo, obrigado, a filha de Jairo, Ele ressuscitando Lázaro, foi um dos maiores milagres de Jesus. Ele ressuscitar um morto de 4 dias, até porque os judeus, o que eles acreditavam, acreditam ainda, né? Que uma pessoa morta, depois de 3 dias, o espírito sai daquela pessoa, não tem mais como voltar. Então isso aí faz parte da crença deles. E agora, um morto de 4 dias, Jesus vai ressuscitar? E por que Jesus atrasou? Ele estava ocupado com Jairo, estava ocupado com aquela mulher do fluxo de sangue, porque ele parava para todos que precisavam. Mas aqui, ele não está entrando naquele lugar para fazer milagre. Ele não está entrando em Jerusalém para fazer o que ele fazia em todos os lugares, pregar a palavra, curar enfermos, ressuscitar mortos. Não, ele não estava indo para isso. Ele estava indo para ali porque era o momento que antecedia, ou seja, ele tinha que entrar em Jerusalém para provar para aquele povo quem é que estava entrando. Tanto é que nós vamos ler aqui, eu vou falar o texto, que Jesus, ele deve ter pensado assim, depois que ele chorou: vocês não estão entendendo nada. Tudo que está acontecendo aqui, vocês não têm ideia do que vai acontecer na próxima sexta-feira. Vocês não têm ideia do que vão fazer comigo na sexta. Que eu ficarei das 9 às 3 horas da tarde lá naquela cruz. Exatamente por esse povo que estava recebendo ele em Jerusalém. Mas ele está descendo, olha de onde ele está vindo, do Monte das Oliveiras. E para onde ele foi levado quando ele foi crucificado? Para o Monte das Oliveiras. Interessante, ele desce à vista Jerusalém. Monte das Oliveiras não é tão alto, mas dá para avistar Jerusalém, que é mais descida, é íngreme, e ele avista e vê todo aquele povo e dói no seu coração. Eles não estão entendendo nada, eles estão aí chamando por um rei, eles querem que colocaram uma coroa em um rei que vai reinar sobre eles, vai tirar da opressão de Roma, vai acabar com a dor deles, vai acabar com os problemas que eles estão vivendo. Quando Jesus veio à terra, não foi para implantar um reino humano. Ele veio à terra, não foi para resolver só o problema da dor, não foi para resolver somente o problema da tristeza. Não, o Senhor veio para salvar e para libertar.
Ele veio para escrever o meu nome e o teu nome no livro da vida. Ele enfrentou tudo que ele enfrentou por amor a cada um de nós. Esse amor que é demonstrado quando nós participamos da ceia, estamos fazendo em memória dele, lembrando do seu sacrifício. Mas por que ele chorou? Porque ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia ressuscitar. Tanto é que ele fala, ele avisa aos seus discípulos, os discípulos não entenderam o recado, caminharam com ele 3 anos e meio, e nenhum deles se converteu. Nenhum deles era convertido. Ué, pastor, mas nem Pedro? Não, pior ainda. E os outros? Também não. Eles foram os primeiros a abandonar Jesus. Eles estão lá, entrando com Jesus, imagina, os 11 discípulos entrando com Jesus em Jerusalém, não, são os 12. Os 12 entrando com Jesus em Jerusalém, ele montado no jumentinho, e eles cantando, glória a Deus nas alturas, aleluia, estão felizes, mas eles não eram convertidos. Então tem muitas pessoas que conhecem Jesus, ouviram também falar, leem a Bíblia, mas o coração está distante, não entregou o coração para Jesus. O coração são os sentimentos, é aquilo que você tem o desejo. Nesta noite, até final de 2025, eu tenho certeza que Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. Eu tenho certeza que Ele tem algo tremendo ainda para realizar na sua vida. E não somente em 2025, Ele tem planos para você, mas Ele não quer que você o adore, abra os seus lábios adorando, mas o seu coração está distante dEle. Ele quer o coração, os sentimentos, o desejo de estar perto dEle, a vontade, o amor por Ele. Não é devolver o dízimo porque a Bíblia diz, é devolver porque eu amo a Deus, porque eu amo a palavra, eu amo Jesus. Não é ofertar porque a igreja pede, é ofertar porque eu amo esse Jesus que um dia morreu por mim, ressuscitou e está vivo, Ele está vivo e Ele ressuscitou exatamente para ser um Deus totalmente diferente dos outros deuses que estão mortos, não podem fazer absolutamente nada por você. Mas esse Deus que está aqui presente, é um Deus que quer que você o adore, quer que você o glorifique, mas quer nesta noite o teu coração. Ele não quer apenas que você o adore. Ele não quer apenas que você venha com a equipe de louvor, fique de pé e glorifique o nome dEle. Não, Ele quer o teu coração. Estes homens estavam com o seu coração longe de Deus. Que homens? Os discípulos estavam perto de Jesus, mas o coração não estava ligado em Jesus. Se tivesse, eles não teriam abandonado Jesus na sexta-feira da paixão. Se tivesse o coração ligado em Jesus, eles teriam feito como João. Por isso que é chamado o discípulo que amou Jesus, o discípulo do amor, né? Aí dizem que ele encostou a cabeça no ombro de Jesus, era amoroso. Quando você lê o livro de João, você vê os relatos, são totalmente diferentes, né? Os 3 primeiros são sinótipos. O que quer dizer sinótipos? São os livros que relatam praticamente a mesma história, com outras palavras, com outros detalhes. João não. João, ele fala que ele é filho de Deus, que ele é o Senhor, que ele veio e morreu por nós. João fala sobre o amor, e é esse amor que está aqui nesta noite, que eu quero que você sinta o amor dele, eu quero que você sinta dentro do seu coração, ardendo por ele, porque o coração dele arde por você.
o coração dele está ligado em você, ele fez uma aliança contigo. A ceia é a nova aliança. Eu já preguei aqui sobre a Páscoa dos judeus e a Páscoa do cristão. Essa é a nossa Páscoa, é relembrar que Jesus morreu e ressuscitou. Se nós crêssemos somente que ele morreu, sem ele ter ressuscitado, diz a Bíblia, que seria vã as nossas palavras e vã a nossa esperança. Tudo seria vão na nossa vida, ou seja, não adiantaria nada você estar aqui, se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. E ele morreu e ressuscitou, e ele está aqui por sua causa. E você, eu creio, que veio aqui, não foi por causa do pastor, por causa da equipe de louvor, não foi por causa da igreja, nem por local da igreja, nada disso. Você veio aqui porque você sabe quem é Jesus. É esse Jesus que você quer adorar com os seus lábios, mas quer adorá-lo de coração. O que a Bíblia diz sobre adoração? Que ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que o contrário também acontece, que tem pessoas que o adoram, mas que não é nem em espírito e não é nem de verdade. Então, para fazer uma diferença nesta noite, eu quero ler com você aqui neste capítulo. Depois que Jesus chegou e ele chorou, verso 42. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. O que eles estavam pedindo quando falavam Hosana? Venha nos salvar. Eles queriam o quê? Paz. Eles não estavam em paz. Por quê? Porque eles estavam ali sob o domínio de Roma. E era com mão forte. Não era um império qualquer, não. Não era um país que está oprimindo, assim, um paísinho daqui que a gente... Não. Era um império. Quando Jesus voltar, vai ter algum império na terra? Eu não posso falar sobre isso aqui, do que Deus me falou, do que Deus me mostrou. Mas haverá um império na terra. Jesus é o Rei dos Reis. Ele venceu todos os impérios. E ele venceu o mundo. Mas ele venceu o que era de mais importante no domingo. Por que nós adoramos o Senhor e separamos o domingo para estar na casa do Senhor? Por que nós ceamos no domingo? Por que nós fazemos isso no primeiro dia da semana? Porque foi no domingo que o Senhor mostrou para o mundo, culminou o final de toda a história com a ressurreição de Jesus no domingo pela manhã. Ele venceu o quê? A morte. Pastor, mas eu vou morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Não pensa que o seu corpício vai ficar para sempre aqui, na terra. Eu acho que nem você quer isso. Ninguém quer. Mas também ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas se você quer ter vida, e vida em abundância, tem que estar com adoração nos seus lábios e o seu coração perto dele todos os dias. E como é ter o coração perto do Senhor? Vamos ver, o texto fala sobre isso. Eles queriam a paz, mas a paz só quem podia dar era quem? O príncipe da paz. Eles queriam um rei que implantasse ali um reino, mas que trouxesse a paz para eles. O sossego, a tranquilidade, que não fossem mais perseguidos, nem fossem oprimidos. Mas ele diz assim, no versículo 42, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Agora presta atenção aqui.
Há um detalhe nesse texto. Por isso que nós temos que ler a Bíblia e estudar a palavra. No texto, no capítulo anterior, quando Jesus vai curar Lázaro, no capítulo 18, ele passa por um cego. Como é chamado esse cego? Cego Bartimeu. Ele passa pelo cego Bartimeu. E o que ele está falando aqui neste versículo? O que ele está falando com este povo? Olha, se vocês conhecessem, se vocês soubessem quem é que está entrando aqui, é o príncipe da paz, é o rei dos reis, eu sou o rei dos reis. Ele não disse isso, mas ele disse, olha, tudo isso está encoberto aos teus olhos, ou seja, vocês estão pior do que o cego que eu curei agora há pouco ali, o cego de Bartimeu. Ele está se referindo a este cego, olha, os seus olhos não estão encobertos. O que são os olhos encobertos? São pessoas que estão cegas espiritualmente, pessoas que não conseguem enxergar quem é Jesus. Você prega Jesus, mas a pessoa não consegue sentir Jesus. A pessoa não consegue abrir a boca, abrir os lábios e dizer, não, eu quero esse Jesus para mim. Quantas pessoas estão oprimidas como este povo estava no Império de Roma? Nós não estamos vivendo mais no Império, mas tem um império que é chamado Império das Trevas. Esse Império das Trevas não é um império qualquer um, não é qualquer império. É um império que trabalha para oprimir as pessoas e segurá-las no pecado, segurá-las longe de Deus, segurá-las para que elas não adorem ao Senhor. Assim eu estava, assim você estava, longe de Deus, no império das trevas. Pastor, mas é pesado. Mas é isso mesmo. Adorava quem? Aquilo que você não faz para Deus, você está fazendo para o inimigo. Aquilo que você não fala para Deus, palavras torpes, vai para quem? É do inimigo. Atitudes que não são para Deus, são para quem? Para o inimigo. Lugares que não edificam a tua vida, vai edificar quem? Vai estar glorificando quem? Vai estar exaltando quem? O império das trevas. E aqui ele fala, olha, vocês estão com seus olhos encobertos, abra os seus olhos, para ver quem exatamente está entrando, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, ou seja, não vai ser só essa perseguição, ou essa opressão, sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, isso já aconteceu. E agora, o povo judeu que está voltando para as terras de Jerusalém, para as terras de Israel, lá, diz em Apocalipse, que lá é o relógio do mundo. Lá é o lugar onde você deve ficar olhando o tempo todo, porque o que acontece em Israel, se você adora o Senhor, você defende Israel, você fala bem de Israel, você é uma pessoa também ligada em Israel. Por quê? Nós não somos judeus, mas nós somos enxertados na oliveira. E quem é a oliveira? Jesus. É Ele quem está aqui. É para Ele que nós estamos aqui, glorificando a Deus. E por fim ele diz, e te derribarão a ti, teus filhos que estão dentro de ti, estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Ou seja, Jesus estava entrando, mas eles não conheciam Jesus. Nesta noite, coloca aqui para mim, pode tirar o texto. Nesta noite, eu vou orar pela tua vida, pela tua família. Nesta noite, é um dia de ceia, é o dia de você adorar o Senhor com os teus lábios, mas o seu coração se chegar a Ele.
Se o seu coração ainda está distante dele, se você ainda não confessou, como que é confessar Jesus? É falar: Senhor, entra no meu coração, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. O que é entrar no coração? Às vezes a gente não consegue imaginar como é que Jesus vai entrar no coração. Exatamente, Ele mora dentro de nós. É ali dentro do coração onde estão os seus sentimentos que Ele vai começar a trabalhar, que Ele vai começar a fazer a obra. Deixa Ele fazer. Hoje é dia de ceia. Deixa Ele fazer, deixa Ele renovar a aliança com você. Confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Volte para Ele se você estava com o seu coração frio. Coração distante é um coração frio. É um coração que está precisando do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo. E Ele está aqui para aquecer a tua vida. Ele está aqui para derramar as bênçãos que você está precisando. Quando estava preparando essa mensagem, eu tive que lembrar de João 14, verso 27. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O que ele está falando? Ele está falando de paz. Ele está falando então que existe uma paz que o mundo pode dar, que é a paz daquele povo que estava festejando a entrada de Jesus em Jerusalém, mas é uma paz falsa. Não é uma paz que te deixa tranquilo, não é uma paz que te deixa alegre, feliz, porque Jesus, Ele quer transformar a tristeza em alegria. Ele quer transformar os seus sentimentos ruins, pensamentos ruins, em pensamentos de vida, porque Ele veio para dar vida. Por que Ele morreu? Ele morreu para dar vida para cada um de nós, e vida em abundância. E o diabo, o império das trevas, é para matar, é para roubar essa alegria, é para roubar a paz, é para tirar do coração das pessoas o príncipe da paz. E aí, não é só isso. Quando ele fala sobre paz, ele diz em Mateus, capítulo 18, verso 8, o que adianta você ter paz se você não está adorando ao Senhor? O que adianta sentir paz se você não está completo? O que adianta você falar: não, eu tenho paz na minha vida, está tudo bem, mas esse texto diz o contrário. Não, não é isso aí não. Mateus capítulo 15, verso 8. Não falei. Mateus capítulo 15, capítulo 15, verso 8. O que ele está falando do povo? E aí, é um alerta para cada um de nós, que você está aqui para cear, para fazer parte da ceia do Senhor. Este povo honra-me com seus lábios, mas, olha só, o seu coração está onde? Longe dele. O que adianta querer honrar ao Senhor? O que adianta você dizer: não, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, mas se o coração está distante durante a semana toda? Aí passa a segunda, nada de Deus. É trabalho, é dinheiro, é aquisição. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Meu irmão, se você está em prejuízo, alguma coisa errada está na sua vida. Porque o crente não foi chamado pelo Senhor para ter vida plena e viver no prejuízo. O Senhor chamou para você ter paz em todos os sentidos. E quando fala em todos os sentidos, é não dever a homem, não dever a ninguém, nem a Deus e nem aos homens. É ter paz com todos os homens nessa terra. Tem gente brigando por qualquer assunto. Tem gente perdendo a noção. Eu falei domingo passado, procure pela paz de Jesus.
Peça a Ele, Senhor, me inunda com a sua paz. E aí ele se refere em Marcos, ele vai falar sobre Isaías, ele diz assim, Marcos capítulo 7, verso 6, e aí nós vamos cear ao Senhor, quero chamar aqui a pastora Liliana. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, de vós, hipócritas. Como é que Isaías está falando? Hipócritas. Não, Jesus, perdão, está chamando eles de quê? Hipócritas. E por que são hipócritas? Porque está escrito, desde lá de Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos então se refere a Isaías, e Mateus está falando a mesma frase. Ou seja, os seus lábios me adoram, os seus lábios me glorificam, mas o coração está longe, o coração está distante. Essa noite não é apenas para você trazer o seu coração de volta para Deus, é para você refletir nesta ceia e ver como que você está andando na sua segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Porque sábado nós temos eventos aqui. Domingo de manhã tem escola bíblica. Como é que está o seu coração em relação a isso? Domingo de manhã tem o culto das 10h15. Como é que está seu coração em relação a isso? Não vai aqui nenhuma palavra admoestativa, não. De admoestação. É uma palavra do Senhor. É Ele quem está falando. Que os nossos lábios podem estar adorando a Ele, mas o nosso coração está distante. Então pense bem como é que está o seu dia a dia. Passa um final de semana, um domingo maravilhoso, como foi bom, tive domingo de manhã, escola bíblica foi uma bênção, o culto da manhã, agora o culto da ceia, estou aqui presente na tua casa, Senhor, como é bom estar aqui com os irmãos, mas não é isso. Você não foi feito somente para pensar no domingo. O domingo é o dia mais importante da nossa vida, porque é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, não é o seu dia. Mas você deve pensar durante a semana, como está? O que você tem feito? Nós temos aí a jornada de vida plena. Os irmãos que foram discipulados aí, eu estou discipulando um grupo, e agora em julho, nós vamos ter aqui um congresso, Jornada de Vida Plena, ainda vou orar, vou ver como é que vai ser o congresso, mas para que esse congresso? Para você buscar essa vida plena, para você sair daqui, não só nos domingos bem, mas você estar bem amanhã, que eu não vou te ver. Você não vai ver os irmãos na segunda-feira. Você vai ver sua família, dentro de casa. Vai encontrar com seus colegas de trabalho, vai encontrar com seus colegas da faculdade, da escola. Como vai ser sua terça-feira? Eu fico pensando em casa. Eu fico pensando, como é que está a vida das minhas ovelhas na segunda, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta. Tem pessoas que chegam na sexta já estão esgotados. Vá lá no YouTube, veja a minha mensagem que eu preguei sobre no limite, mas de pé. Vai lá, veja essa mensagem, vê se você não está no limite, veja se você não está passando uma semana com o seu coração distante. Agora tem um detalhe nessa arte aqui que eu queria que você observasse. Lábios que adoram estão um vermelho sangue. Coração distante, quando ele está distante, é porque já está num vermelho bem fraquinho. Aí daqui a pouco desaparece até o vermelho, que é o sangue que Jesus derramou para nos salvar e nos libertar. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos receber os elementos da ceia. Vamos ministrar.
Gente, o que eu quero falar é que a gente fica pensando, como que os discípulos com o Senhor, depois no final, eles abandonam o Senhor, né? Mas Jesus falou que, a Bíblia já dizia que ele ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Deus tinha avisado também a Pedro que, Pedro, o diabo pediu para se andar com você, mas eu roguei ao Pai por ti. E diz, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Deus já tinha falado isso para Pedro, porque Deus conhece o coração nosso, como conhecia o coração dos seus discípulos. E aí a gente fica pensando, mas como que eles, deixaram o Senhor, andaram com o Senhor 3 anos? Gente, sabe por quê? Eles conheciam Jesus que ressuscitava mortos. Eles conheciam Jesus que curava enfermos. Eles conheciam Jesus dos milagres, fez a água se tornar em vinho. Então era um Jesus poderoso. De repente, eles olham aquele homem que eles seguiam, aquele mestre, tão fraco, em cima de uma cruz, e quem estava vencendo sobre ele era o Império Romano. Houve um desequilíbrio emocional no coração desses homens. Aí a gente fica pensando, é difícil? Não, é muito fácil entender, qualquer um estaria assim. Porque Jesus não podia, com todo o seu poder que eles viram, sair daquela cruz? Se ele ressuscitou morto, quanto mais sair de uns grilhões, mas ele não saiu. Então essa era a confusão e o conflito dos discípulos de entender o mundo espiritual. Mas quando Jesus ressuscitou, os olhos foram abertos e Pedro se tornou quem Pedro realmente é, é para nós ainda hoje. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos pós-história, eles estavam no meio da história. Então, eles estavam vivendo todos os conflitos, tudo que aconteceu. Mas nós, nossa geração, é após tudo isso. Você lê, você conhece toda a história e você sabe que o seu Deus ressuscitou, não sabe? Então, nós podemos estar com o coração distante, igual eles estavam, colado em Jesus, mas sem entender que Jesus era o Todo-Poderoso, na hora que Jesus passou a aflição. Sim. E nós também, hoje nós vivemos por fé, mas eles precisaram de coragem, nós também precisamos de coragem, sabia? Coragem para enfrentar que o mundo não é fácil. Nós estamos ainda em várias dificuldades, vários conflitos, vários problemas emocionais, todos nós passamos por um mundo bem tumultuado, bem confuso, principalmente nessa época, não está fácil, parece que o mundo deu uma virada depois da pandemia, Nós estamos nesse meio, nós precisamos de coragem, precisamos de crer que nós estamos do lado de Jesus. E nós entendemos e sabemos que Ele ressuscitou, que Ele é forte, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Então, fique forte, fique firme, coragem. Amém. Essa é a palavra que eu queria dar. É o que o Neto falou, não adianta você estar com o coração distante, clame ao Senhor. Eu sempre falo, feche o olho e sinta a presença de Jesus com você. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque hoje é muito mais fácil, Porque nós já conhecemos tudo. Amém? Então, hoje não temos desculpa para não estarmos perto dele. Amém. Glória a Deus. Enquanto... dá o microfone para um dos diáconos orar. Glorinho, consagre os elementos, por favor. Glória a Deus. É um prazer enorme estarmos aqui nessa noite para celebrarmos a ceia. Estarmos de pé, Muitos não tiveram esse privilégio que nós estamos tendo hoje. Estamos aqui para celebrar a ceia e comemorar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, conscientemente, saber que Ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. E é por isso que estamos aqui alegres e vamos participar da ceia, que é um simbolismo que Ele pediu para que fizéssemos. Amém. E então, estamos mais do que alegres. Até o dia que nos chamarem, estaremos aqui celebrando essa ceia. Amém? Glória a Deus. Amém. Orar. Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. E agradecemos a Ti, agradecemos esse povo que hoje veio aqui, Senhor, ouvir a Tua palavra. E quero agradecer, Senhor, pela vida, por tudo que tem acontecido na nossa vida, as coisas boas que o Senhor mandou para nós. Agradecidamente pelos diáconos, pelos meus irmãos, agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém.
Senhor, colocamos em Tuas mãos o elemento da ceia, consagramos ao Senhor o pão representando o Teu corpo, o vinho, o suco de uva representando o Teu sangue que foi derramado na cruz. Queremos colocar, toma todos os cálices em Suas mãos e abençoe em nome de Jesus. Amém. Quando você receber os elementos, você pode se assentar para aguardar todo mundo receber. Enquanto isso, nós vamos adorando a Deus. Da nossa adoração, Ele é digno do nosso coração. Oh, adore com os lábios, mas adore em espírito. Adore, que o seu coração flua dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Fique de pé, igreja. Vamos ficar de pé, aleluia. Aleluia. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Adore a Ele. Adore em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tem um corredor que está separando uma turma da outra, né? Uns irmãos dos outros. Som. Alô? Tá tudo bem aí? Amém. Vamos chegar mais perto. É você que está aqui, isso, chega pertinho assim.
Tira uma foto aqui, amor, da igreja, que lindo. Os diáconos aqui, ó, na frente. Isso. Aí. Tá lindo, a igreja, todo mundo juntinho. Igreja é isso. Tá? Igreja é isso. Nós não postamos fotos individuais. A gente pega uma foto completa, até porque não é permitido, a não ser que você autorize, né? Mostrar a sua imagem. Né? Você tá bonitão aí, você tá bonitona, então a gente não publica assim, mas vai ser o conjunto, a igreja adorando ao Senhor e a igreja com o coração voltado para Deus. Amém? E eu quero criar um desafio, porque eu crio desafios lá na jornada. Essa semana mesmo teve um desafio para os líderes e eles estão postando lá no grupo deles. Mas eu quero colocar um desafio na igreja, para você que está aqui. Não deixe o inimigo roubar o que mais precioso tem dentro de você. Não deixe o inimigo roubar a fé, a tua esperança, o teu amor por Deus. Não deixe o inimigo roubar o teu coração. Não, seu coração já foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Por que eu fiz questão de trazer essa mensagem, lábios que adoram e corações distantes? Porque exatamente, irmãos, na Páscoa, na semana da Páscoa, na semana que antecedia o sacrifício de Cristo, o povo estava com o coração distante de Deus. Mas hoje nós podemos dizer, e você pode dizer, você pode pegar o cálice e levantar. Você está com o cálice aí. Levanta aí, tira uma foto aí, amor, todo mundo com cálice. Levanta o cálice, olha, este cálice aí é o cálice da nova aliança. O Senhor fez uma aliança comigo e com você. Não é a aliança lá do Antigo Testamento, é a aliança, nova aliança em Cristo Jesus. E esta aliança, Ele não quebra. E esta aliança foi feita porque você entregou o teu coração para Jesus. O teu nome está escrito na palma da mão dEle. Além de estar escrito no livro da vida. Amém? Então nós vamos participar da ceia, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de termos o nosso coração, que o diabo está querendo roubar, mas o nosso coração está nas mãos do Rei dos Reis. Hoje nós cantamos aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, porque Ele vive. Amém? Tem uma música para cantar antes de ceiar, é? Não, vamos cantar depois de todo mundo ceiar. Que essa música é linda. Amém? Este cálice que você está segurando, tem o pão que simboliza aí o corpo de Cristo. Pode pegar, que simboliza o amor, o corpo dele que foi entregue na cruz. O sangue, da mesma forma, depois de haver ceado, ele entregou o cálice, passou pelos discípulos e disse: esse é o meu sangue, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Este cálice é o cálice da nova aliança, ele disse. Amém? Sabe o que a gente pode fazer hoje? Cada um troca com seu irmão o pão. Eu te amo no amor de Cristo. Só com quem estiver do lado, né? Porque senão vai... Então tá um pertinho do outro aí, senão vai confundir. Mas quem estiver do seu lado aí, você pode trocar. Não, se você já está segurando o pãozinho aí, não dá para trocar, tá? Por questão de higiene. Meu Deus do céu. Ela quer arrumar
Troca o cálice, que ninguém botou na boca, Alô. né? Espero que você não tenha colocado ainda na boca. Eu sou muito higiênico, irmãos, perdão aí, mas... Então, vamos trocar Amém? o cálice. Então, nós vamos trocar o cálice. Primeiro, vamos participar do pão. Vamos ser gratos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo teu corpo que foi entregue por nós. Seja grato agora e participe em nome de Jesus. Agora troca o cálice e diga, te amo no amor de Cristo. E fala. E agora pode participar do cálice, em nome de Jesus.